Olá galera, bom dia, estou aqui no centro de São Pedro da Aldeia, aguardando o candidato vereador Pedro Abreu, mas antes de irmos para o vídeo, solta a vinheta. Então galera, já estamos aqui com o candidato a vereador Pedro Abreu. Vou pedir licença a vocês, tirar a máscara, estamos em dois aqui, sem muita aglomeração. E é isso, então vamos começar as perguntas. Pedro, começa aí dizendo pra gente quem é Pedro Abreu. André, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, dizer que eu já acompanhava o seu canal, a sua página do Facebook, é uma grande satisfação estar aqui com você. Então, Pedro Abreu é um jovem advogado, empreendedor, hoje candidato a vereador por São Pedro da Aldeia, que é a cidade que eu cresci, que é a cidade que eu amo e é a cidade que eu vou, com toda certeza, viver a minha vida. E a gente precisa fazer política para a gente ter resultado, ter melhoria e fazer a diferença por nós, cidade e sociedade. Então eu sou um jovem que gosta de política e vou para a política para mostrar resultado. Porque o nosso compromisso tem que ser com o desenvolvimento, nosso compromisso tem que ser com a cidade, nosso compromisso tem que ser com as pessoas. Costumo dizer, e é uma realidade, pessoas precisam de pessoas. Então a gente tem que olhar com carinho por nós, cidadãos aldeenses, para que a gente tenha evolução, melhoria e resultado para a gente ter uma cidade cada vez melhor. E o que você tem a dizer sobre São Pedro da Aldeia nos dias de hoje? Então, eu acho que São Pedro é uma cidade que tem um potencial incrível. A gente geograficamente é muito bem localizado, a gente está numa região turística. São Pedro tem belezas naturais que são maravilhosas, assim. Quem conhece, por exemplo, a Fazenda Roberto Marinho ou a Serra de Sapiatiba, costumo dizer também que é uma realidade, a gente tem com toda certeza a entrada mais bonita da região dos lagos. Quem chega em São Pedro, vê aquela lagoa, vê o cenário que a gente tem, se encanta pela cidade. Então eu acho que a gente tem um potencial turístico muito bom, no qual a gente precisa investir. E eu acho que São Pedro hoje é uma cidade que está em desenvolvimento. Naturalmente, por conta dessa questão geográfica, da gente estar muito bem localizado, é uma cidade que as pessoas procuram, tanto para morar, quanto para investir, quanto para ter a sua empresa, porque a distribuição partindo daqui é muito positiva. Então, acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais para a gente ter melhoria, para a gente ter alcance e desenvolvimento. E, em seu ponto de vista, quais são os problemas que São Pedro da Aldeia vem enfrentando? No meu ponto de vista, problemas reais que a nossa cidade vive é o descaso do poder público nos bairros ao redor da cidade. Saindo do centro, dos bairros próximos ao centro, a gente vive uma realidade de descaso. A gente tem acompanhado, ido a vários lugares. São Pedro tem quase 360 mil quilômetros de extensão territorial, então é uma cidade muito grande. E a gente realmente encontra coisas que a gente não acredita. Então a gente precisa lutar pelos bairros que precisam de uma atenção especial, entendeu? A gente não tem pavimentação, a gente não tem saneamento, a gente não tem educação, a gente não tem posto de saúde com qualidade, entendeu? Então a gente precisa buscar lá a melhoria, porque não adianta a gente olhar por aqui, olhar pelo centro e deixar de lado o resto da cidade. Então a atenção toda hoje tem que ser para o bairro, por exemplo, como Alecrim, como Orquídea, como Botafogo, que passa uma dificuldade grande por ser próximo, por ser bairro vizinho a Cabo Frio, por exemplo, olhar os bairros da Colina, enfim, a gente precisa olhar por eles. Acho que a maior dificuldade da cidade hoje é essa. E como o vereador deve agir para resgatar a credibilidade na política através do trabalho na Câmara? Eu entendo que o primeiro passo é ter representatividade. São Pedro precisa ter vereador com voz. Vereador que tem autonomia, que tem isenção, que tem a liberdade para apresentar o trabalho que é a função do vereador, né? Que a gente sabe que é fiscalizar, que eu entendo que é o papel principal, porque a gente precisa fiscalizar as contas públicas, fiscalizar os prédios públicos, digo, creche, escola, posto de saúde, hospital, secretaria, a gente precisa ter uma fiscalização forte. A gente precisa também olhar com carinho a questão das indicações, porque a nossa cidade tem 1 milhão de demandas, então a gente tem que buscar a indicação, tem que fazer a indicação e buscar o resultado.
Não adianta a gente só apresentar e não buscar a solução. Como eu digo, não adianta só apresentar o problema se você não vai buscar o resultado. Então a gente precisa buscar resultado nas indicações que devem ser feitas. E como advogado, eu entendo que a gente tem bastante lei, tanto municipal quanto estadual e federal, que a gente precisa fazer. São as leis valerem, as leis terem eficácia. E a partir daí, óbvio, que o que for necessário a gente entender como uma lei que vá trazer realmente significância, que vá fazer diferença, a gente propor leis no sentido de facilitar e desenvolver a nossa vida. E quais foram as suas referências e influência na construção da sua identidade? Então, influência aí? E referências Referência. na construção da sua identidade. André, eu gosto de política desde sempre, entendeu? Então, assim, falar de uma pessoa é complicado. A minha referência é meu pai. Meu pai vai fazer, agora em novembro, 6 anos que ele faleceu. Era uma pessoa super estudiosa da política, que gostava de política. Eu acho que eu aprendi com ele, ou eu vim com esse gosto que ele me passou de geração. Enfim, apesar dele nunca ter sido político, nunca ter sido candidato a nada, ele gostava de política e estudava política. Então, a referência que eu tenho é ele. E assim, como eu te falei, eu gosto de política desde sempre. Então a gente precisa fazer política pro bem. Quem gosta de política, quem acredita na política, quem entende que política é pro bem, é para desenvolver, é para trazer melhoria, tem que fazer a política. Porque se a gente não fizer, outras pessoas vão fazer e talvez não tenham o mesmo comprometimento, o mesmo ideal, o mesmo propósito que o nosso. Entendeu? O nosso, eu digo, das pessoas de bem, das pessoas que querem ver a diferença. E é a partir daí que eu proponho fazer política, porque não adianta a gente fazer mais do mesmo. A gente tem que ir para fazer diferença e para apresentar resultado. Esse é o compromisso, entendeu? Então a gente vai encerrando o vídeo por aqui, mas antes quero que você deixe aí um recado para a população. Conquiste seu voto. André, o recado que eu quero deixar, e assim, você está com 15 anos, né, que a gente estava conversando. Eu vou falar um pouquinho de como eu cheguei até aqui, candidato a vereador. Eu me formei na escola, né, e já comecei a fazer a faculdade de Direito. Com 18 para 19 anos, quando eu fiz 19 anos, eu comecei a trabalhar. Fiz 19 em setembro e comecei a trabalhar em outubro na Procuradoria. Antes eu já trabalhava com minha mãe, ajudava ela, enfim, que ela tem comércio. E aí, essa escola que eu tive na Procuradoria dos 19 até os 28 anos que eu fiquei lá dentro, até os 27 anos, desculpa, eu fiquei 8 anos na Procuradoria, me fez aprender muito e me desenvolver como profissional, como homem, enfim. E com 20 anos eu pensei em ser candidato. Só que com 20 anos eu não tinha maturidade suficiente, ainda estava no segundo ou terceiro período de Direito, então não sabia, ali não era o momento, não era a hora. Já com 24 anos, 23 para 24, a ideia já ficou mais amadurecida, só que eu tinha acabado de passar na OAB. Então, assim, estava começando a me desenvolver profissionalmente e ali eu tive 3 situações que me atrapalharam, assim, e uma que foi a principal que me faz lutar hoje, que foi a seguinte situação. Eu tive uma leitura de que todos os vereadores eleitos no pleito passado seriam através daquela velha prática política, que eu luto para desconstruir. É o que eu falo. A velha política, ela constrói muros. Bota uma porta no meio, entrega para alguém, para você, cidadão, para a gente, cidadão, ter acesso. Como se a gente tivesse sempre que estar na mão de alguém para ter algo que é de direito nosso. Então, tive uma leitura que todos os vereadores, a maioria dos vereadores eleitos naquele pleito seriam simplesmente por conta da velha política, daquele assistencialismo sujo, daquele assistencialismo errado, porque precisa se fazer assistencialismo num país desigual como o nosso, porém com regras, com princípios, com valores, com ética, não em troca, entendeu? E foi o que aconteceu, a maioria dos vereadores eleitos foi pelo assistencialismo sujo. E aí eu tive essa leitura, eu também ainda, por ter acabado de passar no OAB, estar começando a minha vida profissional, eu ainda não tinha maturidade suficiente para encarar esse desafio. E o medo desse jogo que é sujo me fez recuar. E o que me move hoje é ser uma semente de mudança positiva dentro de uma realidade difícil.
Porque você com 15 anos, eu tenho certeza que você, gostando de política do jeito que você gosta, falando de política com a naturalidade, com a facilidade que você fala, você tem intenção de fazer política para desenvolver e para melhorar a nossa cidade. Então a gente precisa mostrar que a gente consegue eleger vereador que tenha ideia, que tenha projeto, que tenha proposta, que não seja simplesmente naquele voto do amigo. Eu viro para o meu amigo e falo, irmão, não quero que você vote em mim porque eu sou seu amigo. Eu quero que você vote em mim pelo projeto. Quero que você vote em mim pela ideia. Eu quero conversar de política com você. E a gente precisa fazer política com responsabilidade. A gente precisa renovar a política com responsabilidade. Não adianta a gente trocar 6 por meia dúzia. Entendeu? A gente precisa hoje efetivamente fazer a diferença. Então, esse medo que eu tive, eu espero de coração que você, quando sinta-se preparado para isso, você não tenha. Porque a gente precisa evoluir. Então, se amanhã a gente consegue o resultado, a gente consegue estar lá dentro e mostrar que dá para fazer política séria, que dá para fazer política com proposta, a geração que vem logo após, ela vai entender, olha, se Pedro Abreu conseguiu, eu também posso conseguir. Por que não? Entendeu? E hoje, graças a Deus, a gente vem numa crescente muito boa. Como eu falo e é uma realidade, eu não tenho grupo político, eu nunca fui candidato a nada, eu não tenho familiar político, eu não tenho padrinho político. O que eu tenho é um grupo de amigos mobilizados em prol de uma campanha política. São amigos que também, assim como eu, estão indignados com a política e a gente precisa sair da indignação para a ação. Então esse grupo de amigos, ele a cada dia cresce mais, porque é uma realidade. Amigo de amigo meu, André, é meu amigo. Então a gente tem que estar junto, a gente tem que estar unido, a gente tem que estar forte para fazer diferença, para a gente conseguir vencer a velha prática. Entendeu? Então é por isso que eu luto, é por isso que eu busco, é por isso que a gente vai com toda certeza firme, forte e constante para tentar alcançar o resultado. O futuro a Deus pertence, é o que eu falo. A gente vive um processo até o dia 15 de novembro, que é a data da eleição. Para a gente viver um projeto de 4 anos de vereança, que esse projeto e esse processo estão dentro de um propósito. E o propósito é fazer o bem, é fazer o certo, é mostrar que é possível fazer política com ética, com princípio, com valor, sempre em prol do bem e do certo. Falei muito, né? Não, falou necessário. Então é isso, meu amigo. Como eu te falei, grande satisfação de estar aqui com você. Vejo em você um potencial político muito bom. Nossa cidade precisa de novas pessoas, precisa de pessoas com credibilidade. Meu pai sempre falou para mim, meu filho, homem tem que ter crédito. E crédito vem de credibilidade. Não é de crédito bancário ou crédito financeiro, é de credibilidade. Então, assim, mantenha sua credibilidade, mantenha sua postura, mantenha o que você é, porque você tem um futuro próspero e, se Deus quiser, Ele vai te abençoar e tudo vai dar certo. Obrigado, tá, irmão, pela oportunidade. Então, no dia 15 de novembro, vote certo, dê o troco lá nas urnas, vamos tirar essa cambada que tá aí. E um abraço e até o próximo vídeo. E você que é candidato a vereador e quiser uma entrevista também, é só entrar em contato comigo lá no 99777-0985. Vou deixar ele aqui, 99777-0985. Um abraço e até o próximo vídeo.